Olá, tudo bem? Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Venho até você para trazer uma palavra de Deus, não é? Uma palavra de conforto, uma palavra de esperança sobre a situação atual. Quem não me conhece, eu sou o pastor Jorge de Jesus e estou passando por aqui para ministrar a sua vida, e eu creio que o Espírito Santo é que vai fazer isso tudo. Eu não, mas o Espírito Santo há de ministrar não só a sua, mas a minha vida também sobre o momento atual que nós estamos vivendo. Amém? Primeiro, vamos fazer uma oração, uma leitura bíblica da palavra de Deus, que está no livro de Salmos 46, o versículo 1 e 2. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulação. Amém? Ok. A palavra de Deus que neste momento acabamos de ler nos dá uma ideia real e verdadeira de quem é Deus em nossas vidas, né? A palavra está dizendo que Deus Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza e Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Primeiro, Ele é o nosso refúgio, amém? É no Senhor que devemos nos refugiarmos nesse tempo de epidemia, não é? E como é do conhecimento, a epidemia está crescendo, a epidemia está aumentando, em alguns estados e algumas cidades já virou pandemia, não é verdade? E Deus está dizendo nesse Salmo 46, para mim e para você, que é nele que a gente tem que se refugiar, é nele que a gente tem que se apegar, é nele que a gente tem que se aguardar. Por quê? Porque ele é a fortaleza, não é? Ou seja, a ideia de fortaleza aqui tem a ver com o quartel mesmo, com o militar mesmo, com a área militar, não é? Por que a ideia de fortaleza? Porque o contexto aqui, o salmista Davi, o salmista Corá, não é? Ele está aqui trazendo para nós, Corá, o Coré, ele está trazendo para nós aqui uma informação porque ele viveu no deserto, porque ele fez parte de um ambiente, não é? Aonde ele enfrentou inimigos, enfrentou guerra. E aonde é que eles conseguiram se refugiar, os filhos de Coré? Se refugiar em Deus, se refugiar no Senhor. Amém? E assim é eu e você. Nós devemos nos refugiar em Deus. É Deus que é braço forte, é Deus que é poderoso para nos guardar deste mal, porque Ele é o nosso refúgio e Ele é também a nossa fortaleza na hora da tribulação. O que me chama a atenção aqui nesse primeiro versículo é que a palavra de Deus diz que embora Deus seja o nosso refúgio e embora diga que o Senhor Deus é a nossa fortaleza, não diz aqui que há ausência de tribulação. Não, há presença de tribulação. E é nessas horas de tribulação, nessas horas de angústia, de sofrimento, de perspectiva de vida, que a gente tem que se agarrar e que se apegar no Senhor Deus, no poderoso Deus. Estamos vivendo um tempo de aflição, mas a Bíblia diz que ainda não é o fim. Tem um texto de Lucas, capítulo 21, versículo 9, se você puder ir lá comigo, que é o próprio Jesus Cristo que está falando. Presta atenção quando ele fala a respeito do princípio das dores. Lucas 21, a partir do versículo 9, diz assim: Quando ouvires falar de guerra e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Ou então outras traduções vai dizer, mas ainda não é o fim. Agora vamos no versículo 10, diz assim: Então lhe disse, levantar-se-ão as nações contra as nações, reino contra os reinos. Haverá grandes terremotos, epidemias, a minha diz epidemia, tá? Epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. Queridos, a gente já está vendo grandes sinais dos céus. Há pouco tempo houve um fenômeno ali na região de Serrinha e foi rodado aí pelos Face, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Nós temos visto sinais dos céus e sinais não são poucos. Mas nós temos visto também nações contra nações e a gente tem acompanhado isso muito bem. Agora mesmo houve um problema
há pouco tempo com o Irã, com relação ao Irã e com relação aos Estados Unidos. E guerra não é de pouco tempo. Há muitos anos que acontece guerra. Mas também nós vemos reinos se levantando contra reino, não é? Nesse pouco tempo também, nessa questão do meio ambiente, nós vimos situações de adversidade entre o primeiro-ministro da França, não é? E o presidente Bolsonaro, troca de farpas. E não é normal, não é à toa o que nós temos visto acontecer nos últimos tempos. Mas também nós temos agora, não só agora há pouco tempo, mas em tempos passados também, terremotos. A gente está vendo os terremotos, maremotos, tsunami. Quem já ouviu falar em tsunami no passado? Quem? Ouvia-se falar de uma tempestade mais forte, mas o terremoto, o maremoto, o tsunami chegou até o nosso tempo presente. E o resultado é que a gente tem que realmente se refugiar em Deus. Mas o texto também diz que haverá epidemias, fomes em vários lugares. Fomes, nós sabemos, os países da África, até mesmo aqui no Brasil, tem lugares que as pessoas passam fome, até mesmo em Valente, há pouco tempo, naquela região de Valilândia, tinha pessoas passando necessidade, não é? E resultado, a gente sabe que tem os órgãos que socorrem, mas já está acontecendo muitos sinais da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o texto falou algo aqui para nós. Virá também epidemias. Estamos vivendo não uma epidemia, mas uma pandemia mundial. E glória a Deus que algumas cidades ainda estão vivendo só a epidemia. E nesta tarde, nesse momento, eu quero estar trazendo para você aqui uma informação de Deus para a sua vida. Quero estar trazendo um texto que está lá em Provérbio, né? Provérbio 27. Vamos lá comigo. Provérbio 27, versículo 12. Provérbio 27, versículo 12. Né? Nós sabemos que nesse período de pandemia, quem passou por epidemias e pandemias em algum momento da vida, no passado, sabe, estou citando aqui, eu quero lembrar aqui do Ebola, não é? Estou citando aqui da gripe aviária, e a gente sabe que não é fácil e é muito difícil se combater, muito difícil se passar por esse processo, tá? E, na verdade, a gente tem que se cuidar. Não só eu, mas você também, nós temos que nos cuidarmos. E a Bíblia diz lá em Provérbio 27, versículo 12, diz o seguinte: o prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples passa adiante e sofre a pena. A Bíblia está dizendo assim: o prudente vê o mal e se esconde, mas o tolo, né, passa adiante e sofre a pena. Nós não podemos relativizar, nós não podemos fazer pouco caso deste momento atual. Eu creio que o texto que foi escrito há mais de 2.500 anos, quase 3.000 anos, já dizia que vai ser tão somente sábio, inteligente, porque Provérbio fala sobre sabedoria, aquele que é prudente, aquele que se esconde, aquele que se isola, não é verdade? Mas o simples, o tolo, ele vai passar adiante, ele vai fazer pouco caso, ele vai achar que não precisa tomar umas precauções, não vai tomar cuidado, e o que é que vai acontecer? Ele vai pagar o preço. Está escrito em Provérbio 27, versículo 12, só para lhe lembrar. Amém? Então nós temos que se cuidar mesmo. A palavra de Deus, lá no Salmo 27, lá no Salmo 127, versículo 1, tem uma palavra de Deus para a minha vida. A Bíblia diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, a gente tem que edificar a nossa casa em oração, em súplica, em clamor a Deus e também nos resguardando deste período. Vai haver um tempo que a gente vai poder sair, vai haver um tempo que a gente vai poder resolver as coisas,
E a gente tem que ter prudência, assim como diz o Salmo 127, versículo 12, e como diz o Provérbios 27, versículo 12, e Salmo 127, versículo 1. Não é? A Bíblia está dizendo que o Senhor guarda a nossa casa, mas a gente tem que cuidar da nossa casa. A gente tem que cuidar da nossa casa. E qual é a casa? A casa que eu vejo, tanto é a casa física, mas também a casa espiritual, nosso corpo, morada, templo do Espírito Santo do Senhor. E a gente não pode vacilar, a gente não pode fazer pouco caso, achar que não acontece conosco, e a gente tem que estar vigiando constantemente, a gente tem que estar atento constantemente. Amém? Temos que cuidar da nossa casa. Se não fosse assim, lá em Deuteronômio 22, versículo 8, também Deuteronômio 22, versículo 8, a Bíblia diz, Deuteronômio 22, versículo 8, diz assim: quando edificares uma casa nova, far-lhe-á um terraço, um parapeito, para que nela não ponha culpa de sangue se alguém de algum modo cair dela. Por que já nos primórdios mandava na construção de uma casa colocar um terraço, um parapeito, caso alguém viesse cair dela? Questão de segurança, não é verdade? Muitos cristãos, evangélicos, crentes, católicos, seja o que for, eles às vezes não querem usar máscara, às vezes eles não querem se cuidar, às vezes eles estão por aí dizendo: não, Deus me cuida de mim, é Deus que me guarda, não, é Deus que... Gente, a Bíblia diz que nós não devemos, usar o nome do Senhor em vão em primeiro lugar. A Bíblia diz que nada acontece sem a vontade permissiva de Deus. Nada acontece. Então, tudo que está acontecendo, você acha que Deus perdeu o controle? Você acha que Deus não está na direção de tudo? Então, se cuide, não é? O que é o parapeito aqui? O parapeito é uma máscara. O que é o parapeito? O parapeito é ficar em casa. O que é o parapeito? O parapeito é evitar aglomerações, evitar multidões. Então você tem que se cuidar, e eu também. E o desejo do coração de Deus é que a gente seja prudente. A Bíblia diz: não tentará o Senhor teu Deus. Será que a gente, nesse momento, a gente muitas vezes não tem uma vida, não é? Uma vida abundante na presença de Deus, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de perseverança com Deus. Aí nessa hora a gente quer usar Deus, não é? Para se levantar contra as coisas que às vezes é vontade permissiva de Deus. Então, esse cuidado eu e você temos que tomar. Veja o que diz lá em Filipenses capítulo 2, algo de Deus para mim e para a sua vida também. Eu separei um texto aqui. Filipenses capítulo 2 diz o seguinte, preste atenção. Capítulo 2, versículo 4, diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também a cada qual o que é dos outros. Ou seja, o fato de você usar máscara, o fato de você se cuidar, você também está cuidando do outro. Às vezes você diz: não, eu não vou usar máscara porque eu não vou na rua, tal, mas de repente alguém bate a sua porta, não é? Ou então você anda na rua sem máscara e de repente você encontra com um amigo e você está usando máscara, mas ele não está. Não é verdade? Então você tem que buscar se cuidar. Se a Bíblia está dizendo que a gente não deve tão somente cuidar propriamente do que é seu, mas também do que é do outro, cuide também da saúde do outro, usando máscara. Não deixe para endurecer seu coração no momento desse. Não deixe para ser ignorante. Não deixe para ser, não é? Talvez assim, eu queria dizer, para ser egoísta, de achar que você é o único na terra que não vai morrer. Morrer faz parte da vida. Amém? A vida e a morte está na mão de Deus. Mas a gente precisa guardar esse corpo, edificar esse corpo, que é o Espírito Santo, que Deus nos deu. Não é? Quanto mais você ter a presença de Deus, quanto mais você está aqui na terra pela vontade permissiva de Deus, até o tempo de Deus, mais você vai ter tempo de evangelizar, mais você vai ter tempo de servir a Deus em nome de Jesus. Amém? É algo que você precisa saber. O isolamento, ele pode nos trazer estresse. E é verdade, não é? E não só um
estresse emocional, mas também um estresse psicológico. Ninguém gosta de ficar preso, ninguém gosta de ficar trancado, não é? E eu sei que tem crente aí olhando para mim dizendo: se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livre. Claro, você foi livre. Você foi livre da ira de Deus e você foi livre da condenação eterna, não é? Depois daqui da terra. Mas nós não estamos livres, não é? Também de pegar uma enfermidade dessa. Nós não estamos livres de pegar uma virose dessa e morrer antes da vontade permissiva de Deus. Amém? Então, nós precisamos nos cuidar, sim. É algo que também você precisa saber. Além de se cuidar, esse momento é um momento de você aproveitar o tempo, não é? Você vai ficar em casa e você tem o WhatsApp, você tem Instagram, você tem Facebook, você tem todo um instrumento que você pode usar para pregar a palavra de Deus. Pregue para o ímpio. Às vezes você está perdendo muito tempo pregando só para evangélico, pregando para quem é crente. Você está edificando casa que já está edificada, casa que já está construída. Verdadeiramente, você está viajando aí no sacrifício de tolo. E os ímpios só aumentam. A humanidade que foi ceifada no mundo inteiro, e não são poucos que já morreram com essa epidemia, tenho certeza que muitos não aceitaram Jesus, que muitos não foi alcançado pela palavra de Deus, ou ouviram e fizeram pouco caso da palavra de Deus. Então, o conselho que eu lhe dou aqui é: aproveite, pregue a palavra de Deus em tempo, fora de tempo e o tempo todo. Aquilo que você ouviu, fale. Aquilo que você conhece, expresse. Aquilo que você tem certeza, é o momento de você pregar Jesus, falar de Jesus, expressar Jesus e transbordar esse cristianismo que está dentro de você. Amém? Há algo também que você pode fazer nesse momento, além de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aproveite a oportunidade para expressar mais amor pelo próximo. Aproveite essa oportunidade. E amor, eu não estou dizendo só essa questão de ficar abraçando, essa questão de ficar beijando com o conhecido, com o familiar, com o amigo, com o irmão da igreja. Não, eu estou falando para aqueles que você nem tem amizade, para aqueles que você nem vai com a cara, nem gosta. Amém? Porque a Bíblia diz que Jesus falou, não é? Eu digo a Bíblia, mas é o próprio Jesus, a palavra que se fez carne. Ele disse que nós tínhamos que não somente amar os nossos inimigos, amar quem nos persegue. Porque se a gente amar só aqueles que nos faz bem, só aqueles que são nossos amigos, que valor tem, não é? Diante de Deus. Então, pregue, aproveite a oportunidade para expressar amor. Aproveite também para expressar bondade e misericórdia pelo próximo. É tempo de nos ajudarmos. É tempo de voltarmos para nós de uma forma extraordinária, em oração, em busca de Deus e presença de Deus. E tem mais um texto, rapidamente, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim, Filipenses 4 e 6, né? Você que está aí desesperado, você que está preocupado, você que está em pânico, a palavra de Deus diz assim: não andeis ansioso de coisa alguma. Filipenses 4, 6. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus, né? Seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pelas orações, pela súplica com ações de graça. Tá bom? Às vezes você está desesperado aí, preocupado, correndo para um canto, correndo para outro, e na verdade o que você tinha que fazer era estar apresentando a Deus a sua ansiedade, a sua preocupação, o seu medo. Amém? Ora mais, clama mais, busca mais a Deus. Eu vou repetir o texto aqui, tá? Vou repetir. Filipenses 4, versículo 6. Amém? E o versículo 7 diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? A sua mente agora é em Cristo. O seu coração está em Cristo. E se tudo isso está em Cristo, aproveite para transbordar esse conhecimento de Cristo para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Amém? E voltando ao Salmo 46, que foi o texto que lemos no começo dessa mensagem, diz assim o versículo
10 e 11, diz assim, para mim e para você que estamos aí em pânico, desesperado: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, queridos? Esta é uma palavra de Deus para a sua vida que está, às vezes, ansioso, desesperado, em pânico, com medo de morrer. Paulo disse: o morrer é lucro, é ganho, o viver é Cristo. Amém? Deus lhe abençoe grandemente e poderosamente, em nome de Jesus. Glória a Deus e graças a Deus. Jesus te ama.